Então, o nosso foco é exatamente a casa espírita. Mas onde começa a casa espírita? Quais são os pilares da casa espírita, né? A casa espírita é conhecer melhor para bem servir, isso. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Se fôssemos montar hoje uma casa espírita, como agora há pouco o companheiro que me antecedeu relatou, né, recuperou a história desta casa, que começou com um trabalho social, o Sopão, não foi isso? E daí a casa foi ganhando corpo, ela foi se estruturando, e hoje é uma sociedade, até no sentido jurídico, né? Então, como montar uma casa espírita? Vamos projetar uma casa espírita. O que é necessário para essa casa espírita? Vamos lá, gente. O que é necessário? A parte jurídica, né? Mas aí, quem responde? Quem são os elementos que compõem essa PJ, né? Essa pessoa jurídica? Os trabalhadores, né? Então, Dario está dizendo, quem são esses trabalhadores concretamente? Os dirigentes, quem mais? Os trabalhadores diversos, os voluntários, né? Os coordenadores, os trabalhadores que têm tarefas específicas, né? Tá, mas aí digamos que tem a dirigente, tem essa equipe administrativa, os coordenadores de departamento, como a senhora lembra, mas vocês vão se organizar para quem? Para as moscas, para as muriçocas, não é aquele bloco aqui de uma pessoa não, que é de gente, hein? Para a sociedade. Então, a ideia é que a casa vai se estruturar, porque haverá de receber pessoas, não é isso? Do contrário, teria uma diretoria composta, e a diretoria ficaria num gabinete, conversando entre si, nem não aconteceria nada. Então, a ideia veja que é conhecer melhor para bem servir. A vocação natural da casa espírita é o serviço no bem. Vamos servir a quem? Né? Se monta uma casa, mas não tem ninguém para servir, então não serve para nada, né? A casa está lá. Às vezes é uma questão de ego, né? Já existe, eu conheço em Curitiba, tinha uma instituição que tinha um grupo que era fechadíssimo, era a casa, era uma entropia lá, só eles e eles, não se abria para ninguém, né? Então não servia, né? Então, já que vamos servir, nós temos formas diferentes de servir. Podemos servir fazendo a chamada meia sola, servir de má vontade, servir de forma incompleta, servir de forma precária, né? Por exemplo, às vezes você vai a uma instituição pública e ali você tem um servidor público, e você tem, às vezes, um servidor público que realmente é servidor, e tem um sujeito que ganha um salário e está muito chateado no balcão, que vai lhe atender com toda a má vontade, que acha que você está prestando um favor para ele. Já viu isso? Então, esse sujeito, ele é um servidor, mas não é um servidor. Ele não entendeu ainda o espírito do trabalho dele. Eu sou um servidor público, né? Se eu sou um médico, se eu sou uma pessoa, tá, então estou ali, eu tenho uma função social, eu estou plantado numa comunidade, numa instituição para servir. Se eu não servir, então, o meu trabalho foi perdido, ou não houve trabalho, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa, num gesto de extremo egoísmo, ela se serve, né? Ela usa o serviço para se servir. A pessoa que fica rica, mas nunca serve, né? Aquela pessoa vai lá ao trabalho, trabalha com muita má vontade, e as pessoas que deveriam ser beneficiadas, elas sentem essa má vontade, né? Lembra a questão 919, de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho, ele responde a Allan Kardec, porque Allan Kardec abre a questão 919, né, perguntando se existe um meio prático, mais eficaz, para se melhorar desde esta vida e vencer o arrastamento ao mal. Aí os espíritos dizem ao codificador, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo, né? Ou se referindo a Sócrates, né? Se referindo àquele frontispício lá do templo de Delfos na Grécia, que Sócrates popularizou, mas não somente Sócrates, que Tales de Mileto e outros, né? Aí Allan Kardec não se dá por contente, digamos assim, e aprofunda, né? Diz, sim, já sabemos todo o peso, todo o valor dessa máxima, mas ele procura uma coisa operacional. Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Esse conhece-te a ti mesmo. Aí Santo Agostinho diz assim, fazei como eu fiz quando estava aí entre vós, não é isso? A cada noite interrogava a minha consciência e
ele diz, eu multiplicava as questões. Dentre as questões que ele colocava para si mesmo, ele diz assim, perguntava se alguém tinha queixa de mim. Eu fui ao trabalho hoje, será que eu trabalhei bem? Ou hoje uma pessoa diz assim, olha, vou mandar um recado aqui para Deus, para alguém, ó, não gostei daquela criatura que me tratou muito mal, né? Aquele comerciante trapaceou comigo, né? Ao invés de me dar 1 quilo, me ofereceu 900 gramas, né? Aquele professor deu uma aula de má vontade e ele não apresentou, não chegou à aula atrasado, saiu à aula mais cedo, não compareceu. Aquele médico prescreveu, nem olhou para o meu rosto, mal eu falei com ele, já disse que eu era uma virose, entendeu? Aí, esse professor, esse médico, quando forem à noite se aplicar o método de Santo Agostinho, alguém tem queixa de mim? Eu servi bem? Eu servi, mas a questão é servir bem, não é de servir de qualquer forma. Então a pessoa diz assim, mas na casa espírita não ganho nem um centavo. Mas a casa espírita não é uma empresa comum. Tem um excelente texto do espírito Joana de Ângeles, que está na obra Libertação pelo Amor, chamado Empresas, e ali Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, ela vai dizer que a casa espírita não usa as mesmas normas, a mesma metodologia das empresas do universo comercial. Tem gente que quer qualidade total, quer aplicar umas técnicas japonesas na casa espírita e quer mentalidade de lucro. Daqui a pouco a casa desanda, porque a casa parece mesmo, né, um balcão de negócios. Não estou ganhando nada, mas a lógica não é ganhar dinheiro na casa espírita, né? A gente diz, coisa boba, mas tem editoras ditas espíritas que estão faturando muito, produzindo coisas ruins e estão se comprometendo espiritualmente. Texto bom não entra, texto ruim entra porque vende muito. O público gosta. E a editora, o selo é espírita. Entendeu? Às vezes não tem nenhum trabalho social, né? Os lucros ficam ali entre os próprios sócios, aquela coisa toda. Só para termos uma ideia, né? Às vezes eventos espíritas se desviando, criando uma lógica mais do dar conta de uma demanda das agências de turismo religioso, e a doutrina que é bom, não tem mais compromisso, né? Então, vejamos, é conhecer melhor para bem servir. Então, a ideia é a gente partir dessa coisa mais concreta. Quando a gente vai montar a casa espírita, nessa projeção, então, via de regra, o fundamental não é propriamente a sede física, né? Ou até o estatuto, que é uma providência de ordem jurídica, né? É exatamente o material humano. Quem são esses, né? Quem é esse espírita que vai atuar como servidor na instituição? É a primeira coisa. Porque a casa espírita não é montada de forma artificial. É um grupo de pessoas, às vezes surge uma motivação a partir de uma pessoa, aquela motivação, ela tem reverberação em outras pessoas que começam a pensar de forma semelhante, se sentem comprometidas, e ali surge um primeiro projeto, né? Começa a se gestar a instituição. O que a literatura mediúnica vai nos informar é que, via de regra, concretamente, quem é esse espírita que atua como servidor na instituição? Normalmente é uma pessoa que tem um passivo de acertos e de muitos erros. É normalmente um ex-religioso, uma pessoa que foi um mau rabino, uma pessoa que foi um mau servidor lá na sinagoga, uma pessoa que fracassou muitas vezes no segmento católico. Há um número muito grande de católicos reencarnados, católicos fracassados no movimento espírita. É bispo, é freira, é não sei o que, é monge, é prior, né? A nata do Vaticano está toda aqui de volta, né? A gente percebe isso. Nas reuniões de diretrizes, você tem a impressão que às vezes está falando com um cardeal, com um bispo, aquela coisa, com um papa, né? Já viu isso? Então, o que acontece? Concretamente, nós temos o peso dos nossos conflitos. Via de regra, o espírita, esse servidor espírita, é alguém que deseja acertar, porque no passado ele teve experiências, via de regra, fracassadas no universo religioso. E se ele não tiver muita vigilância, ele vai reeditar. Se ele colocar no piloto automático,
ele vai ser aquela criatura, né, que vai repetir os mesmos erros, que a chance de repetir os erros é muito maior. Basta você não fazer nada. Aí Allan Kardec coloca isso como más tendências, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para vencer suas más tendências. A gente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, porque nós temos essas más tendências construídas por certas manhas que nós adquirimos, né? Quando a gente, por exemplo, tinha poder, né, e impunha doutrinas diversas para os outros. Hoje nós não temos, né? Às vezes, quando cria na casa espírita aqueles partidos, né? Olha, do grupo tal e do grupo... Oh, obrigado, ótimo. Então, não temos partidos na casa espírita, é do grupo tal, aí começa, um partido começa a fofocar sobre o outro, né? Um fala mal do outro, e nunca as pessoas... Às vezes as pessoas têm uma reunião de diretoria, mas elas não têm intimidade suficiente para dizer uma para a outra, sem machucar e sem se sentir machucado das dificuldades que elas estão travando no trabalho. Olha, aquele teu jeitão assim um pouco pesado está afetando aquele grupo ali. Olha aquela forma de você conduzir o processo. Olha aquela reunião mediúnica e tal, poderia ser melhorada assim assado, né? A gente não tem muitas vezes não tem essa intimidade. Então, por quê? Essa criatura não é um anjo reencarnado, uma criatura, né, que veio um marciano, não. Concretamente é uma pessoa, normalmente, digamos assim, uma pessoa que tem uma necessidade imensa de se redimir pela casa espírita. Nós temos um exemplo concretíssimo que é Dona Ivone Pereira, a grande médium brasileira. Quando você começa a estudar as vidas de Dona Ivone, porque ela é uma médium corajosa, porque ela escancara as próprias vidas, né? A gente normalmente coloca o lixo para debaixo do tapete, né? Dona Ivone não, publicou, não sei se o pai dela, Charlie, obrigou ela a fazer isso, mas ela terminou publicando as próprias vidas dela. Se você pegar lá, Nas Voragens do Pecado, ela lá como Ruth La Chapelle, né? Ruth La Chapelle era muito bonita, aí ela usou aquela beleza para sedução do capitão de ferro, Luiz Narbonne, né? Que foi quem destroçou, quem chacinou a família dela, né? Ali ela soube usar as manhas do poder, ela aprendeu com Catarina de Médici, né, a fazer intriga, né? Ali ela desencarna semilouca, aí volta com Berthe, né, lá no o Cavaleiro Nimier, né? Aí depois vem como Andréia em Dramas da Obsessão, só trapaceando, traindo o marido, se complicando, né, aquela coisa toda, criando... Em Recordações da Mediunidade, ela disse que foi L ponto, né? E ali ela tem também em Sublimação, diz que foi Nina, né? Que foi adotada por uma família judia, engravidou e não sei o que, aquela dificuldade toda. Aí quando você vê, quem é Dona Ivone, essa média excepcional, essa média tão exigente, aquela mulher tão correta do movimento espírita de Minas Gerais, Rio de Janeiro? É essa mesma mulher fracassada. Então ela tinha em alta conta o valor da doutrina espírita. Ela diz assim, eu me agarro à doutrina espírita porque é a minha redenção. Eu sou uma alma fracassada, comprometida, e recebi a mediunidade e a doutrina espírita para poder me redimir. Então ela tinha um respeito a Allan Kardec, por isso que lá no Rio de Janeiro ela começava num grupo assim, quando o grupo começava a fazer invenções e distanciar de Allan Kardec, ela saía. Ela, por muitas vezes, ofereceu o trabalho mediúnico dela e as instituições eram tão burocráticas, não, desse jeito não, dessa forma não. E ela foi trabalhar em casa com o Dr. Bezerra de Menezes. Pense, as casas espíritas fecharam as portas para Dr. Bezerra de Menezes. Estava lá, disponível. Via Ivone. Entendeu? Mas um estatuto com 500 mil normas, com não sei quantas exigências, com um patrulhamento. Aí, Dona Ivone não conseguia trabalhar. Foi trabalhar em casa. Diversidade dos Carismas. Miranda. Ivone, exatamente, né? Dá a entender que ela teve umas reencarnações intercaladas, né? Mas até onde nós sabemos, pelo menos de Ruth para cá, foram 4 ou 5, né? Que ela assumiu, né? Tem umas que ela não divulgou, mas tem umas semelhanças mesmo. Mas enfim, isso quer dizer o seguinte, que quando a gente for para a casa espírita, eu vou lá trabalhar como um servidor, tem uma atividade, tem uma tarefa. Aí o que acontece? A primeira postura é da humildade, porque nós somos almas comprometidas.
Não temos esse crédito todo, né? Ninguém acha que a São Francisco de Assis está de volta na casa espírita, né, dando o tom. Tem isso, que a pessoa fica tão exigente, se impõe tanto, que tem a impressão que ela tem um crédito maravilhoso que pode estabelecer ali, não há espaço para negociação, ela não tem abertura, né? Ou qualquer coisa, aquela coisa perigosa do chamado melindre, né? Que é o que mais afasta a pessoa das casas espíritas. Melindre. Eu não sei se vocês leram uma história de um conto de Irmão X, está em Cartas e Crônicas, chamada Bichinhos, né? Que Irmão X, ele sempre admirou muito árvores, né? Quando ele estava encarnado, tem até aquele texto, Meu Cajueiro, lembra? Que ele foi para o Rio de Janeiro, e a mãe dele mandou um doce em compota lá de caju, lá de Muritiba, no Maranhão, ele ficou muito tocado, né? Com saudade do cajueiro dele. E ele sempre fala das árvores, e ele disse que admirou muito uma árvore frondosa, que tinha um tronco muito largo, né? E aí, um determinado dia ele passou lá e a árvore estava tombada. Mas não foi a machado. A árvore tombou porque entrou um fungo e começou a devorar o tronco dela, né? Daqui a pouco aquela árvore que parecia tão imponente estava tombada. Aí ele diz assim, a mesma coisa na casa espírita. É o bichinho, o fungo do tal do melindre. Vai entrando, você nem percebe aquela coisa, né? E quando a pessoa menos espera, uma casa que parecia tão promissora, daqui a pouco, guerras intestinas, brigas, confusões, e a plataforma de trabalho que deveria estar avançando, ela fica travada, porque as pessoas sequer chegam a um acordo, né? Então, a ideia é procurar concretamente esse espírita. Portanto, esse espírita é uma pessoa que tem memórias. Quando a gente analisa qualquer coisa numa perspectiva espírita, a gente torna isso mais complexo, né? Por exemplo, suponhamos que a pessoa queira analisar essa tendência hoje da homoafetividade. Você tem várias possibilidades de abordar esse tema. Pegar teoria de gênero, por exemplo, né? Você pode abordar outras formas. Mas quando a pessoa diz, existe esse movimento agora em torno da identidade sexual, então, como espírita, eu tenho que admitir pelo menos mais duas coisas além dessas análises. Não estou descartando essas análises. Eu tenho que admitir que esta pessoa que vai fazer um exercício da sua sexualidade na atual vida, ela teve em vidas pregressas experiências sexuais, e essas experiências sexuais anteriores, elas podem estar definindo o modo de ser desta pessoa hoje. Segunda coisa, como espírita, nós admitimos a comunicabilidade dos espíritos, a influência dos espíritos, né? Os espíritos nos influenciam, questão 459 de Livro dos Espíritos, muito mais do que imaginais, que de ordinário são eles quem vos dirigem, né? Assim que está lá no Livro dos Espíritos. Então, a sexualidade também dessa pessoa pode estar sendo, de algum modo, afetada por influência sexual. Por que não? Entendeu? Qualquer episódio, a pessoa, eu vou, por exemplo, falar do orçamento doméstico. O orçamento doméstico, se a gente colocar na perspectiva espírita, tem um histórico das outras existências. Como é que eu lidava com o dinheiro em outras vidas? Eu lidava de forma culpada, eu lesei muitas pessoas, e nessa vida eu tenho uma dificuldade de lidar com o dinheiro, ou eu estou perturbado e o espírito aproveita a minha inquietação, e daqui a pouco eu sou movido por uma compulsão por compras e não sei o que, daqui a pouco eu estou devendo muito, e o tempo que era para eu estar lendo Paulo Estevão, eu fico ali controlando o cartão e não sei o que, as contas todas. Já viu isso? Não, o espírito sabe, só vou aqui pegar o Black Friday dessa criatura, tome, compre, né? Aí lá para as tantas, aquele mesmo sujeito, daqui a 2 meses, 3 meses, ele tem que ler para uma palestra sobre Paulo Estevão, está lá entulhado de compra, e tem que estar negativado não sei onde, comprar não sei o quê, e corre para um banco, e corre para outro, é um desespero, né? Já viu isso? O espírito sabia, né? Eu conheço esse publicano de outra vida, aí ele vai mexer, sabe como mexer, né? Lá naquela obra Ação e Reação, vocês viram isso? Aquele caso de Antônio Olímpio. O homem está lá deitado, os espíritos, aqueles 2 irmãos que foram assassinados, né? Aí diz assim, quer ver uma demonstração? Nós passamos um tempo estudando a personalidade desta criatura, desse sujeito aqui. Ele é basicamente movido pela ambição, os espíritos disseram, né? Os inimigos, os obsessores dele. É movido pela ambição. Então, a gente sabe apertar a tecla. Quando a gente quer provocar um comportamento dele, é só soprar uma ideia.
Aí um chegou perto dele assim e disse assim: vai ali que tem uma botija. Aí o homem estava deitado, do nada ele dá um pulo e corre lá e vai atrás de uma botija e tal. Você está vendo? A gente sabe mexer. Como assim? Né? Porque os Espíritos, nós aprendemos na escola dos Vingadores. Olha só, tem escola dos Vingadores. E lá disseram assim: ó, você quer analisar uma pessoa, você fica olhando os pensamentos mais recorrentes. Qual é o pensamento que a pessoa pensa mais durante o dia? Aí diz: aquele é o principal, então estuda aquele principal. Então a gente fica estudando aquela pessoa e daqui a pouco investe naquele principal. É batata. Provocou, a pessoa reage, né? Sobretudo quem tem os comportamentos compulsivos, né? Do nada eu fiz isso, deu vontade de fazer isso. Atenção, né? Vigilância. Só para ter uma ideia, né? Lembra, tem um outro caso que está narrado por Dona Ivone Pereira, de um sacerdote que ele, em plena missa, ele parou e foi cavar o chão da igreja, né? Ficou com as unhas até feridas, terminou no manicômio, porque ele passava o tempo todo achando que tinha um dinheiro ali, uma botija, e era tudo por indução obsessiva, né? Porque tinha um passado. Então, para termos uma ideia, então nós temos assim que acabar essa mentalidade de que viemos de um outro mundo, sem nenhuma carga espiritual, sem memórias. Não, nós temos memórias e nós temos sensibilidade adquirida, né? Portanto, concretamente, nós somos esse indivíduo com dificuldades, mas com muitas potencialidades, porque quando a gente lê, por exemplo, Os Mensageiros, de André Luiz por Chico Xavier, quando a gente lê Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Pereira Franco, ali nós temos, né, a descrição, a narrativa de diversos espíritas fracassados, né? Médios que se prepararam por 30 anos no mundo espiritual, quando chegaram aqui, se atrapalharam, não sei o quê, um casamento que não era para ter tido com a pessoa errada, desandou geral. O indivíduo, quando eu menos esperei, a reencarnação acabou e meu plano de trabalho estava todo por fazer, né? Quando você pega lá Tormentos da Obsessão, você tem o Leôncio, né? Você tem outros que Filomeno de Miranda fica tão assustado porque lá eles são resgatados das Furnas, naquela caravana de Isabel, a rainha de Portugal, né? E diz assim: mas como uma pessoa tão qualificada intelectualmente, tão pronta, como é que ela pôde abrir mão, né, assim, desviar-se do seu trabalho, né? Estava integrado na casa espírita, começou muito bem. Às vezes o mundo espiritual tem todo um carinho, faz uma programação, faz a pessoa reencarnar até numa família espírita, renasce num lar espírita, na idade certa é encaminhado para a evangelização e não sei o quê. As providências todas são tomadas. Quando a pessoa chega à condição de produzir no bem, ela às vezes começa bem, né? Aí vai desandando, aquela expressão de Chico Xavier que está lá na obra Testemunhos de Chico Xavier, uma carta que ele escreveu para Vantuís de Freitas, e que Sueli Caldas Schubert teve acesso. Diz: começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se, né? Então, quem está no trabalho sabe disso. O entusiasmo da primeira hora, todo mundo começa com 50, aí depois, está ficando pesado, com licença, aí vai, né? Aí vai. Às vezes começou com 20, com 50, termina com 2, com 3, né? Aqueles que, por grau de responsabilidade, não abrem mão. Recentemente, o espírito Camilo, por Raul Teixeira, ele publicou um livro chamado Tempos de Deus. Não sei se vocês viram. Tempos de Deus, não é isso? Lá tem um capítulo muito forte, chamado Tempos de Descomprometimentos. Aí ele diz claramente lá que muitos tarefeiros da casa espírita, quando abraçam a tarefa e quando ela começa a ficar complexa e exigir sacrifício, eles simplesmente vão relaxando, vão abrindo mão da tarefa, vão fazendo mal feito, vão terceirizando, passando para outras pessoas, de modo que eles se sentem descomprometidos. Relê esse texto, Tempos de Descomprometimentos. O espírito Camilo dá até características psicológicas desse tipo de trabalhador, que ele se sente descomprometido, né? Então ele começa a deixar de ir para a reunião, ou começa a deixar, enfim, vai boicotando o trabalho, né? Então, esses servidores, então, via de regra, como dizíamos, é um grupo de pessoas que normalmente se comprometem juntas, né? E precisam resgatar juntas,
né? Pessoas que, por exemplo, lesaram a comunidade, exploraram os pobres, né? Usando o discurso religioso, e hoje recebem de volta essa mesma comunidade empobrecida, agora com mais paciência, e tem que acolher, e tem que promover, né? Às vezes aquelas pessoas que nos procuram, elas já nos conhecem de outras vidas, têm uma certa desconfiança, a gente tem que reconquistá-las, entendeu? Como acontece no campo das relações afetivas, que muitas vezes os relacionamentos são resultados de reencontros. Mas não é de Romeu e Julieta, né? É normalmente assim, uma pessoa que lesou a outra, ambas se lesaram, e aí vem a reencarnação com esquecimento, provoca a lei da atração, e daqui a pouco as pessoas vão se integrando num projeto, né, afetivo, e à medida que elas vão convivendo, parece que elas vão recuperando as memórias do que cada um fez a outra, e aí começa a ser uma desconfiança estranha. Já viu isso? Naquele livro Redenção, Zilda Gama, né? Victor Hugo. A moça era inocente toda, mas o marido não tirava da cabeça que ela o traía, que ela o tinha traído na outra vida, né? Mas ela não tinha conseguido recuperar de toda a memória. Então, essa é a ideia. Concretamente, quem é esta pessoa, o servidor? Ele precisa da tarefa espírita. Eu preciso da tarefa espírita e preciso fazê-lo da melhor forma. Mas eu não preciso fazer sozinho, eu preciso aprender a fazer com o outro. Aí vem uma coisa que é um desafio para todos nós, que é a regra da convivência. O laboratório da convivência, conviver na família, conviver na casa espírita, conviver no trabalho. Porque as pessoas são diferentes, não são clones umas das outras. Normalmente uma pessoa muito egoísta, ela gostaria que todo mundo, o mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas do mundo, fosse exatamente que nem ela. Só olha como o mundo é feliz, ó, todo mundo igual a mim, né? Pense no mundo complicado, né? Mas não é. O outro é diferente. Aquela pessoa que você reconheceu, que conheceu há 3 reencarnações atrás, nesse meio ela deu umas desviadas para lá e para cá, ela cresceu aqui e acolá. Quando você reencontra a dita cuja, ela já está modificada, já não é mais aquela pessoa que você tem cristalizada na mente. Ah, eu te conheci no século XVII, eu te conheci na França, eu te conheci, aí começa. Mas de lá para cá, né? Ficamos sempre juntos, a gente se complicou ali, né? E o mundo espiritual é normalmente muito generoso, porque o que acontece? Aquela tese do espírito Emmanuel por Chico Xavier, que nós nos endividamos no atacado e pagamos no varejo. Nós nos complicamos lá atrás e nós não tínhamos condições de pagar imediatamente. Aí vem a moratória, né? Vem a ideia de uma certa carência. Você está devendo muito, aí você está desempregado, você está ganhando pouco. O banco não vai exigir que você pague tudo de uma vez. Ele cria um plano, né? Olha, vamos deixar aqui uma carência de 2 anos, não paga nada. Aí depois vem a primeira parcela, entendeu? Quando você estiver melhor de renda, vem aquela intercalada que vale por 10, por 20, aí você paga, porque você está ganhando mais. É a lógica, né, do mundo monetário, né? Porque é exatamente isso. Naquele livro Cartas e Crônicas, vocês viram lá que tem a tragédia no circo, lembra? Então os romanos, para poder homenagear um general, fizeram lá um sacrifício de cristãos, né? E pisotearam os cristãos, os velhos, as crianças, as mulheres, com animais, tocaram fogo, foi uma coisa horrorosa. Tudo ficou bem praticamente lá no século I depois de Cristo, mas não ficou porque houve uma lesão às leis divinas. Então veja que 19 séculos depois, o mundo espiritual chamou aquela turminha toda de volta, vem cá, está na hora da intercalada, né? Aí, Niterói, morreram mais de 1000 pessoas, não foi isso? Raul Teixeira escapou, estava lá, fazia parte do grupo, mas nesse íntere, ele ganhou uns merecimentos e foi poupado, né? Então, porque tem essa história, no meio do caminho, você, né, vai pagando parte da conta, o pessoal diminui o seu débito. Mas veja lá, o pessoal, veja que o mundo espiritual esperou 19 anos, estava todo mundo mais ou menos maduro para entender o valor da lei, né? A expiação. E aí reencarnaram no Brasil e lá em Niterói o incêndio do circo. Acontece muito isso. Então nós nos complicamos e aí o mundo espiritual, nessa generosidade, nos chama, nos reúne novamente. Vocês conhecem o projeto Manuel Filomeno de Miranda? Lá da Mansão do Caminho, né, que trabalha com Divaldo desde os anos 60.
O projeto é interessante, que é formado por Nilo, né, por Zé Ferraz e por João Neves. Eles contam de forma até muito engraçada. Eles trabalhavam na Petrobras nos anos 50, nos anos 60, lá em Camaçari, é isso? Não sei se é, né? Bahia, né? E aí eles trabalhavam lá e era cada um no seu mundo. Eles eram dos sindicatos, eram assim, mais vermelhos do que o pessoal do PT, assim, bem, né, não sei o que, tal, contra o capital, aquela coisa. Imagina os anos 60 no Brasil, né? E eles, cada um de uma seção, e depois foram se encontrando pelo sindicato. Zé Ferraz tinha muitas doenças e ninguém sabia como curar, ia sempre a médico, né? Tinha muita mediunidade, né? Como tem até hoje, há 90 anos. E lá para as tantas, depois eles foram assim, um foi conhecer a Mansão do Caminho, começou com um, aí um foi chamando o outro, colega do sindicato, depois daqui a pouco estavam os três trabalhando na Mansão do Caminho, né? Que coisa interessante. Aí um dia Divaldo diz assim: olha, a Joana mandou dizer que vocês deram muito trabalho para reunir os três, né? Veja a lógica dela, né? Os três tinham um compromisso com a igreja, né? Complicados, e voltaram. Veja que eles estavam ali já no mundo sindical e não sei o quê, querendo fazer reforma política, mas a encrenca deles era no departamento mediúnico, era no trabalho de caridade. E aí foi puxando um, puxando o outro. Hoje eles formam um grupo, assim, um trio inseparável, não é isso? Porque já trabalharam juntos quando eram religiosos e agora voltaram a trabalhar. Então, para ter uma ideia de que acontece muito isso. Então, normalmente, a composição dos grupos não é uma coisa arbitrária. A via de regra é a lei da atração, compromisso. Às vezes tem reuniões no mundo espiritual. Algumas pessoas lembram claramente em sonho, outras não lembram tanto, mas têm intuições. Então, não é à toa quem está naquele grupo, com aquelas pessoas, etc, etc. E às vezes com desafetos, porque é a ideia de que na atual existência, pela convivência, a gente consiga ou se esforce para superar essa desavença e volte a trabalhar juntos. Pelo trabalho, pela tarefa, a gente vai tentar, né, diminuir essa diferença. Então, concretamente, esse é o servidor, né? Não é uma pessoa santa, não é uma pessoa, normalmente é uma pessoa comprometida e como dizíamos agora há pouco, lembrando os mensageiros e tormentos da obsessão, uma pessoa preparada, porque o mundo espiritual monta um projeto reencarnatório e sabe que a redenção de cada um de nós vai se dar pelo trabalho na casa espírita, né? Então, por isso aquela empolgação, sim, encontrei o meu tesouro, é por aí, é agora que eu acerto, né? Agora, né? Aí naturalmente tem as dificuldades. Então a casa espírita, concretamente, ela se abre como um leque de possibilidades, que ela está aberta para servir aos públicos. Ela trabalha com duas humanidades, né? A humanidade encarnada, não é isso? E a humanidade desencarnada, não é? Então, a caridade, ela é aberta para os de fora, para as pessoas, normalmente na própria comunidade, né? E os espíritos, sobretudo nas reuniões mediúnicas, né? De forma direta e indireta, porque às vezes quando a pessoa está trabalhando com os encarnados, aqueles encarnados, normalmente ele tem inimigos espirituais, tem cobradores, e à medida que você beneficia essa pessoa, aquilo vai afetar, né, o inimigo espiritual, né? Quantas vezes na reunião mediúnica a pessoa diz assim: olha, eu vim aqui protestar que vocês estão atrapalhando o meu projeto de vingança, porque aquela pessoa que está vindo aqui, ela era minha presa, mas depois que chegou aqui, né, está dificultando o meu trabalho. Então agora eu tenho encrenca com ela, agora eu tenho com vocês. Aí tem muitos: vou-me embora da mediúnica, agora eu vou ser perseguido, né? Mas faz parte, né? Divaldo, sabe a história do rapaz? Divaldo conta que certa vez foi procurado por um senhor, um grande empresário, que estranhamente, depois dos 50 anos, começou a ter uma motivação homoerótica, uma afetiva, mas uma coisa descontrolada, que ele dizia assim, que ficava num hotel, num ambiente, e saía louco para pegar qualquer um no meio da rua para ter uma interação sexual. E ele tinha família, não conseguia compartilhar essa dificuldade, e caminhando para a loucura, esbarrou lá na Mansão do Caminho, foi falar com o Divaldo. Aí Divaldo percebeu que esse senhor, ele estava acompanhado por uma entidade altamente vingativa, uma entidade feroz, assim, né? E aí
Eu estou colocando aqui uma possibilidade da homoafetividade. Ninguém vai dizer por aí, olha, toda homoafetividade é obsessão. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que este caso era. Não vamos generalizar, e daí que é uma teoria nova, né? Que é simplista, né? Mas, enfim, esse senhor começou a ficar leve, começou a se ajustar, aquele apetite sexual exagerado ou desalinhado, ele foi, enfim, se libertando de tudo aquilo. Mas o espírito que acompanhava, que era o patrocinador do projeto, porque descobriu nele uma disposição afetiva, aí foi encrencar com o Divaldos. Olha, você agora é meu grande inimigo. Disse, como assim? Eu tinha a minha presa numa ilha, ele era a minha presa, eu fazia com ele o que bem entendia. Mas você levou um barquinho e tirou a minha presa dessa ilha, ele agora está livre. Como você deu o barquinho, agora você é meu inimigo. A minha encrenca é contigo. Porque Divaldo tinha feito um trabalho de esclarecimento, aquele homem estava lá engajado, aquela coisa toda. Ele disse, agora a tua encrenca é comigo. Então, é só para ter uma ideia, que você mexe com alguém, né, e isso afeta em vários sentidos. Hermínio Miranda pega um caso muito interessante, naquela série, A Dama do Vizir, né, a Irmã do Vizir, não é isso? É uma série, 3 livros... História que os Espíritos contaram, começa exatamente com essa, Dari, exatamente. História que os Espíritos contaram, que é publicado pela Leal, e as outras pelo Correio Fraterno, né? E aí o que acontece? Na verdade, Miranda, ele recolhe casos em que ele aplicou hipnose, né? Casos que ele usou como esclarecedor lá na reunião mediúnica. Regressão, exatamente. Regressão de memória que ele usava muito, né? E outras práticas são relatórios, são verdadeiras súmulas da reunião mediúnica que ele mantinha lá em Volta Redonda, né? Hermínio Miranda. E aí, em casa. É porque ele era muito fechadinho, né? Miranda era um homem de gabinete, né? Quietinho, né? Já foi, né? Em palco de mediúnicas. Isso. Exatamente. Nem precisa mais, né? Só em casos extremos, né? Só se for o caso da Dona Ivone, que você chega com uma proposta boa, tem uma pessoa madura, em condições de assumir um trabalho mediúnico na casa espírita, mas a casa espírita tem tanta regra, olha, a senhora vai passar 5 anos no ESE, mais 3 anos, não sei o quê, daqui a pouco a vovó vai estar, né, aposentada e vai chegar na mediúnica aos 80 anos. Como espírito, desencarnado, exatamente. Porque a casa exigiu toda uma sequência, né? É uma mania que o pessoal adquiriu de séries, de cursos, etc. E às vezes o médico está ali chispando, pronto para o trabalho, é uma pessoa equilibrada, madura, etc. Mas tem uma formação, vai até a pós-graduação, né? Até o pós-doutorado em mediunidade. Mas enfim. Miranda conta esse caso, olha que coisa interessante. Que certa vez na reunião mediúnica dele lá em Volta Redonda, o espírito chegou e disse, olha, eu vou acabar com essa reunião de vocês, vou acabar com todo mundo, vocês são os hipócritas, né? Vocês são isso, vocês são aquilo, e eu conheço todo mundo, e eu sei os podres, e na próxima reunião eu vou estar aqui e vou denunciar, e vou aqui fazer umas revelações que vai chocar, né? Todo mundo, eu vou dizer quem é quem aqui, quem é o que faz o que às escondidas, né? Aí todo mundo aí, tá, agora pronto, descobri os meus podres, né? Naquela expressão popular, agora, aí todo mundo terminou a reunião, o espírito com aquela firmeza, né? Decidido, parecia um general, disse, pronto, semana que vem, não sei como é que eu vou sair daqui, né? Mas aí começou a reunião, ou começou a semana, né? E todo mundo apreensivo, né? Miranda disse, olha, vamos dobrar a vigilância e tal, esse espírito tem alguma razão de ser, para os espíritos terem deixado ele se comunicar aqui hoje e ter feito essa ameaça. Aí todo mundo na sua vigilância, todo mundo no seu mundo. Uma das médiuns da instituição, da casa dele, da reunião, foi visitada por um rapaz. A médica ficou assim, olha, ficou o tempo todo na vigilância e tal. Chegou um rapaz que tinha feito algum tempo atrás uns serviços de conserto de eletrodoméstico para elas. Então foi o apartamento dela, ela já era conhecida dele,
tocou na campainha e disse: a senhora não tem algum eletrodoméstico para que eu possa consertar? Eu disse: coisa estranha, né? Um profissional se oferecendo assim. A última vez eu tinha um problema aqui com um ventilador, uma coisa assim, ele veio e fez o serviço e eu o paguei. Aí ela estranhou, disse que ela, matreira, né? Muito estranho um profissional estar pedindo serviço. Aí ela: esse homem deve estar com problema, só pode estar com problema. Mas ele tem uma certa hombridade, ele tem uma certa honradez, que ele está pedindo trabalho, ele não veio pedir dinheiro, né? Perguntar se tinha alguma coisa. Ela vasculhou lá, não encontrou nada para poder ficar uma coisa honrosa, assim, não dizer assim: ó, vou dar de mão beijada o dinheiro para esse rapaz, né? Aí ela pensou bem, disse: não, eu tenho que fazer a caridade aqui, tenho que fazer a caridade de forma profissional, sem humilhar a pessoa. Procurou, vasculhou, encontrou um liquidificador velho, aposentado, que ela já ia fazer uma doação, entendeu? Aqueles que estavam causa perdida, né? PT, né? Perda total, né? Aí ela disse: bom, eu vou ver o que eu faço aqui, esse negócio, nem sei se tem conserto. Pegou o liquidificador velho, disse: olha, eu achei esse liquidificador, eu estou até precisando utilizá-lo, não sei o que, o senhor não quer consertá-lo? Aí o rapaz ficou com os olhos brilhando, disse: deixa comigo, eu conheci esses modelos antigos, começou a mexer e tal, e vai e vem, consertou o tal liquidificador. Foi lá para a oficina dele, trouxe de volta. Aí ela disse: então, muito bem. Aí ela fez um cálculo assim por cima e deu um valor para eles. Dona, está muito acima. Não, aí com certeza você veio de ônibus, não sei o quê. Fica com esse dinheiro todo para você. Pode ficar. Esse liquidificador, ele tinha um valor para mim mais assim, afetivo, né? Simbólico. Então fica com esse dinheiro. O rapaz saiu lá, né? Sorrindo de ponta a ponta, né? Maravilhado. Ela foi lá, né? Guardou o liquidificador. No dia seguinte ela estava lá na reunião mediúnica, né? Chegou lá, todo mundo com medo assim: cabreiro, é hoje, né? Hoje que vai sair a CPI aqui né? Do mundo espiritual, né? O lava-jato do além, né? Pensa numa coisa complicada, porque, né? Que já aconteceu, uma vez eu estava na reunião mediúnica, o espírito, teve um senhor lá que foi fazer um esclarecimento para o espírito: não venha falar comigo que eu lhe conheço, que o senhor frequenta prostíbulo tal. O espírito disse assim, no ato: não é porque eu ajudo as meninas coisa nenhuma, que eu lhe acompanho, se eu saio do trabalho e vai para lá. O espírito disse assim, na testa. Eu não sei qual era a intenção dos espíritos, só para nos esclarecer, porque a gente estava com uma pessoa atrapalhada em plena mesa mediúnica, né? Mas foi assim, a queima-roupa foi uma coisa chocante. Mas enfim, aí o pessoal estava lá, cabisbaixo, com medo, assim: o que é que vai ser hoje aqui, quem é, né? Que é o complicado, onde é o escândalo, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, começou a reunião. Primeira comunicação: o dito cujo. A médium vidente percebeu logo, era o espírito, era aquele, o ameaçador. Pronto, é agora. Mas ele veio diferente. Chegou assim, não parecia aquela pessoa imponente. Disse: eu vim aqui hoje e eu tinha prometido aqui apresentar a verdadeira face de cada um e de todos, da hipocrisia, de não sei o quê. Mas uma coisa aconteceu que afetou completamente o meu plano, por causa daquela mulher. Aí apontou assim uma pessoa lá, era a mulher que tinha mandado consertar o liquidificador. Foi ela. Eu estava pronto para denunciar a todos, mas esta mulher complicou o meu plano. Aí ele contou: eu morri cedo, deixei viúva e um filho. Hoje o meu filho é um rapaz, e o meu filho já tem um outro filho, tem o meu netinho. E hoje o meu filho estava muito aflito, perturbado, porque o filho estava em casa passando fome, não tinha leite. Então meu filho começou a pensar: eu tenho que encontrar um jeito de arranjar dinheiro para comprar a lata de leite do menino, não sei o que. E ficou pensando. E não sei porquê, lá para as tantas, no meio da caminhada, na cabeça do meu filho veio a imagem daquela mulher. Ele dizia assim: daquela mulher. E ele foi para o apartamento dela. Disse: o que é que aquela miserável vai fazer com meu filho, né? Quando chegou lá, eu vi que ela o tratou com dignidade. Eu vi que ela sentiu-se tocada no coração. E eu vi que ela ofereceu o serviço para ele. O dinheiro que ela deu, ele correu para a mercearia, comprou leite e foi alegria. Eu vi o meu filho feliz e meu netinho. Então, eu não vou mais denunciar ninguém. Foi esse gesto dela.
Olha o que acontece, gente. Ninguém sabe, né, o que poderá acontecer. O texto está lá completo, de Miranda, né? A Dama da Noite, eu acho que é a Dama da Noite, daquela série. Mas para termos uma ideia de que a gente mexe com os encarnados, mexe com os desencarnados, né, ao mesmo tempo, né? É muito comum quem faz atendimento fraterno, assim, a gente às vezes está numa tarefa, por exemplo, é muito comum a reunião mediúnica, quando ela está equilibrada, via de regra, deságua na mediúnica os casos acolhidos no atendimento fraterno. E o mais interessante é que às vezes você tem uma equipe no atendimento fraterno que não se comunica com o pessoal da mediúnica e é o mesmo caso, né? Assim, ninguém está com animismo, né? Sob a suspeita de animismo, né? Porque aquela pessoa que recebe o espírito nada sabia daquela entrevista, né? É a prova dos 9, né? Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se